O que é evangelho, turma? Quem sabe responder? A palavra grega evangelho literalmente significa boas novas, boas notícias. Tá bom? Só que a tradução mais precisa do grego deveria ser o seguinte: são notícias tão boas que parecem boas demais para ser verdade. Esse é o sentido mais profundo dessa palavra em grego. É uma notícia tão boa que você pensa assim, peraí, isso aí é bom demais para ser verdade. Esse é o sentido de evangelho. E é exatamente isso que eu prego. Quando eu falo do evangelho legítimo, as pessoas que estão acostumadas na religião falam, esse negócio está bom demais para ser verdade. Porque a gente está tão acostumado na escravidão, que quando o pastor está falando esse negócio aí, não, é bom demais esse negócio. O Deus do pastor Israel é um Deus bom demais. Ele precisa ser mais castigador. Agora eu pergunto, que boas notícias são essas? Que a Bíblia fala que é tão boa, parece boa demais para ser verdade. Sabe por que eu pergunto isso, queridos? Porque tem muita gente que diz que está pregando o Evangelho, não é? Não tem muita gente pregando o Evangelho? Mas quando você vai conferir o que eles estão pregando, não tem boa nova nenhuma no que eles estão pregando. E esse é o meu ponto nessa noite. O que eles estão pregando? Qual é a mensagem que as igrejas mais radicais pregam? As igrejas cristãs. Quem poderia me dar uma ajuda? O que se ouve por aí afora? O que eles ensinam deixa muita gente perturbada, isso que eu sei. Eu tenho um parente que ficou meia... Ai, meu Deus. Mas tem que ter uma razão para isso, certo, pessoal? Quem já veio de uma igreja assim que você saía mais paranoico do que em paz? Ninguém? Graças a Deus. Porque tem igreja assim. O pessoal do YouTube aqui vai levantar a mão lá no YouTube. Sabe por quê? Sabe por que tem igreja que a pessoa sai mais maluca, mais paranoica do que quando entrou? Porque eles não pregam o evangelho. Eles pregam religião. Eles dizem assim, olha, Deus está muito irado com o pecado e com as pessoas. É melhor você se arrepender, ou você vai para onde? Essa é a mensagem que eles chamam de evangelho. Eles falam que isso é o evangelho, mas isso não é boa notícia. Você gostaria de ouvir isso como uma boa notícia? Será que é gostoso escutar isso como uma boa notícia? Será que Deus preparou todo o projeto da cruz para resumir nessa sentença? Ou você se arrepende, seu desgraçado, ou você vai queimar eternamente nas chamas do inferno. Isso não é evangelho. Né? Evangelho não faz nem sentido. O que é evangelho? Evangelho é que Deus fez paz conosco. Amém? Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Deus fez paz com a humanidade. Não somente conosco, que somos crentes, Deus fez paz com o mundo inteiro, através de Jesus Cristo. E isso não é pregado. O que é pregado é o seguinte, é verdade que Jesus morreu naquela cruz, mas somente os que creem têm paz com Ele. Vou mostrar para vocês em poucos versículos essa noite, que Deus é muito mais amplo do que isso. Que Deus é muito mais abrangente, mais glorioso na sua dádiva, do que toda a nossa capacidade de pecar. Amém ou não? As igrejas preparam a cabeça dos cristãos de uma tal maneira que eles trabalham com a culpa o tempo inteiro. Eles não conhecem o senso de justiça implantado em nós. Eles não conhecem o dom da justiça. Eles não sabem que Jesus nos faz justos. Que Deus nos justifica. Sabe o que significa isso? Ser justificado significa que Jesus, de maneira legal e jurídica, faz com que eu e você, na presença de Deus, pelo poder desse sangue eterno, como se nós nunca tivéssemos pecado na vida.
Isso parece bom demais para ser verdade. Está vendo só? Sabe por quê? Porque o evangelho que se prega nas igrejas é um evangelho que sempre te deixa na dúvida a respeito disso. Pastor, mas eu sei que eu tenho pecado. Eu sei que você tem pecado. Eu não estou falando que você é santo em você mesmo. Estou falando? Não. Estou falando que Jesus, pelo sangue dele, nos outorga, nos dá, nos concede a sua própria justiça e retidão. Por isso que nós somos considerados justos sem sermos. É evangelho ou não é? É evangelho isso. E a gente vai crescendo nesse entendimento e a gente vai se libertando dessa ideia de pecado. E é esse o ponto que eu quero chegar com esse grupo. Sabe por que a gente peca pra caramba? Porque a gente se sente pecador. Por isso que a gente peca. Na medida que esse negócio for entrando no teu entendimento, na tua alma, no teu coração, e você entender que você não é pecador, você é santo pelo poder de Jesus Cristo, você começa a ter um outro comportamento, porque você começa a crer corretamente. Uma crença correta leva a uma vida correta. O que faz com que a gente viva uma vida legal com Deus? Uma crença correta. Não é a lei de Moisés que faz a gente viver legal para Deus. A lei complica. Tudo bem? Não é eu conhecer todos os códigos legais da lei. Não matarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. A palavra de Deus diz que quanto mais eu conheço da lei, mais aquela coisa que há em mim de errado cresce. Mas quando eu conheço mais da graça e do perdão de Deus, menos o poder do pecado opera em mim. Dá para entender isso, turma? Isso é importante. É por isso que as igrejas que as pessoas mais têm pecados ocultos e mais fachada de crente são as igrejas legalistas, que só pregam a lei, a condenação e o pecado. Porque aí o cara é obrigado a manter uma fachada de santo, mas ele não consegue lidar com os aspectos mais internos do seu próprio coração. E ele na escondida vai falar, não dá para viver isso. Aqui longe do olhar do povo, eu vivo em fracasso, porque eu não consigo viver essa coisa. Mas o evangelho não deve produzir isso em nós. Quantos concordam comigo? O verdadeiro evangelho tem que produzir em nós uma transformação interna pelo entendimento correto. De que nós somos amados de Deus. De que Deus não está com ira, não está com raiva de nós. De que Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Que quando a gente tiver algum pecado, já está pago. Qualquer ameaça de pecado já está quitado. Aí eu fico sem peso para me levantar e para subir na vida. Amém? Então, por exemplo, abra sua Bíblia lá no livro de Colossenses, capítulo 1. Todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Muito bem. Estabelecendo o quê? A paz. A paz. Através do quê? Seu sangue derramado na cruz. A versão de você está mais ou menos assim também? Como é que está? O que eu quero que vocês entendam nesse versículo é o que eu estou falando aqui há alguns minutos. Pelo sangue da cruz, Deus fez a paz com os homens. A ira que Ele tinha contra nós, do nosso pecado, do pecado da humanidade, foi lançada totalmente sobre o Filho dele. Jesus foi um para-raio de Deus, que levou sobre si toda a punição divina, que era devida a nós. Nós quem? Eu, você e todo ser humano que existiu, desde Adão até o último humanozinho que nasceu nesse planeta. Não é maravilhoso isso? Jesus levou sobre ele a condenação e a ira de Deus, que era devida a todos nós. E esse versículo está falando exatamente sobre isso. Que através do sangue da sua cruz, ele fez uma coisa chamada paz. E essa paz
é tão poderosa que ele não pode desfazer. Deus não pode ficar irado quando ele estabelece a paz. Então preste atenção aqui, turma, para você sair daqui com entendimento. Onde existe paz, não existe ira. Não pode, não é legal. Não tem legalidade. Ou Deus seria esquizofrênico. Ou Deus seria ilegal. Imagina um juiz, o juiz Sérgio Moro, por exemplo, condenou Lula a 9 anos e meio de cadeia. Foi condenado. Sim ou não? Aí, imagina, né? O Lula pagou o preço todinho dos 9 anos e meio e saiu livre. Lá na frente ele está livre. Aí chega o Sérgio Moro de novo. Não gostei do que você fez. Vou te condenar de novo, pelo mesmo crime. O crime que ele já pagou. Ele estaria correto? Quem estaria certo agora era o Lula, né? Se eu me desculpe, mas já foi condenado. Veja, Jesus foi condenado por nós de uma vez por todas e levou sobre si a ira de Deus. Se Deus quiser mandar a ira dele hoje sobre cada um de nós, ele está condenando a gente de novo do mesmo jeito que ele condenou Jesus. Ele condenou Jesus por nós, mas agora ele está nos condenando com ele. Aqui. Entenderam o problema? Isso não é possível legalmente. Porém, eu vou ensinar para vocês o seguinte: existe uma ira de Deus, que não é manifestada no presente tempo. É manifestado no futuro, quando Deus fizer o juízo final. Mas enquanto essa aliança da graça estiver vigente, e ela vai estar vigente até Jesus voltar, todo mundo aqui na Terra tem chance de se arrepender. Todo mundo. O pior pecador desse planeta tem chance com Deus de se arrepender, porque está pago. Quantos podem acreditar nisso? Amém. O sangue dele é suficiente. É suficiente para pagar pecados. Mas há pessoas que falam assim: não quero saber de Deus nem de Jesus. Adivinha o quê? Ela está se condenando, ela está se colocando debaixo de um juízo vindouro. Porque ela não está aceitando o pagamento que foi feito em favor dela. Foi claro? Ah, não aceita esse pagamento que foi feito. Ah, é? Então agora você tem que arcar com a penalidade. Porque você não aceitou o pagamento. Então vocês concordam comigo que é um grande perigo não aceitar Jesus? Um grande perigo. E eu faço votos que todos vocês já tenham aceitado a salvação de graça que Deus está oferecendo hoje. Né? Outro dia eu estava pregando isso na igreja e falei: não é possível que hoje à noite alguém queira sair daqui e dizer: não quero. Né? Não quero. Então, queridos, ele fez a paz pelo sangue da sua cruz e reconciliou consigo mesmo tanto as coisas do céu quanto as coisas que estão na terra. Olha o poder desse sangue. Significa o seguinte: que não existe mais inimizade entre céu e terra. Não é maravilhoso? Deus não está inimigo dos homens. Portanto, todo o evangelho que prega assim: olha aqui, Deus está irado. Veja bem, Deus ele se ira com o pecado numa certa medida, porque ele detesta o pecado. Mas o preço foi pago pelo pecado. Então ele não pode mandar juízos o tempo inteiro sobre o planeta Terra. Tem gente que crê nisso. Tem gente que fica pregando assim: olha, sabe esse tsunami que veio sobre o Japão? Isso daí é a mão de Deus. Sabe esse negócio que o terrorista atacou o September 11? É a mão do Senhor, porque a América se afastou de Deus. Veja bem, a América se afastou de Deus e o povo está se afastando cada vez mais de Deus. Consequências trágicas começam a acontecer por conta própria. Se você dá lugar a Satanás, você vai ter a sua vida devastada. Mas não significa que Deus está impondo o juízo nesse tempo presente. Porque se ele começasse a fazer isso, pense comigo, se Jesus tivesse que impor o juízo dessa natureza sobre o Japão, por exemplo, trazendo um tsunami,
ele seria injusto de ficar só no Japão, certo? Aí ele tinha que vir para São Francisco, tinha que vir para Nova York, São Paulo. Jesus tinha que fazer uma saculejada nesse troço, porque o negócio está feio. Então não é nada disso. A Terra está se convulsionando pela própria mão do homem. O homem está acabando com o planeta Terra. Mas estão botando a culpa de Deus, que Deus é que está... Entenderam isso? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é essa. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Tá vendo só? Essa versão é uma versão na linguagem de hoje. Ela perde a força quando ela fala fazer amigos. Porque a palavra original tem mais a ver com reconciliação. Que, na verdade, né? Que a palavra reconciliação é poderosa, porque ela mostra teologicamente o que Deus fez conosco. Deus reconciliou uma situação de inimizade eterna, por causa do pecado. Ele já fez isso. Ele reconciliou. Agora eu quero que vocês entendam, gente. Presta atenção aqui, que eu sei que esse assunto não é muito entretenimento e você pode ficar com sono. Mas se você tem que prestar o máximo atenção, porque eu não vou repetir isso. Presta atenção. Deus se reconciliou com a terra de maneira unilateral. Isso significa o seguinte, que Ele não foi pedir a minha opinião nem a sua opinião para se reconciliar com a gente. Ele não pensou assim, será que o Pedro vai se reconciliar comigo se eu me reconciliar com ele? Será que o Rani vai se reconciliar comigo se eu me reconciliar primeiro? Não, ele não pensou isso. Ele pensou assim, eu tenho um amor tão grande por essa turma que eu vou declarar que eu sou amigo deles antes que eles sejam meus amigos. Eles são todos inimigos ainda, mas eu já estou declarando que eu sou amigo deles. Isso é reconciliação. Amém? Isso é reconciliação. Deus se reconciliou com a humanidade antes que houvesse nem qualquer crente. Não tinha crente nenhum, ele já tinha se reconciliado em Cristo. E agora, ele, pelo poder dele, fala, agora essa mensagem vai ter que ser entregue a eles. É o que ela leu. Ele nos fez responsáveis para levarmos essa mensagem, a mensagem da reconciliação. Está escrito aqui ou não? Ele pôs em nós a palavra da reconciliação, mas a reconciliação foi Ele que fez. Já está feito. Deus fez a paz com o mundo, diga amém. Tanto no plano espiritual como no plano terrestre. Tudo. E aqui, ó, vou ler na versão mais antiga, diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados. Significa o seguinte, através de Jesus, Deus não está cobrando o pecado da humanidade. Vem cá, olha o que você fez 20 anos atrás, o que você fez ontem. Isso aí é imputar. Imputar é cobrar, entendeu? Deus não está fazendo isso hoje. Mas a religião faz, sim ou não? Sim. Está entendendo como que o evangelho parece bom demais para ser verdade? Mas pastor, Deus ele é justo sobre todas as coisas. Claro que ele é justo. Se você fizer errado, ele te cobra. Ele não vai cobrar nesse sentido de condenação, da condenação de mandar um juízo sobre você. Deus pode corrigir os seus filhos. É diferente de condenar. Mas como seria corrigir diferente? Por exemplo, você pega o seu filho. Você tem filho já? Não? Então você não vai entender o que eu estou falando. Quem tem filho aqui? Você tem filho? A Rosa. Vamos pegar a Rosa. A Rosa tem filha. A Rosa tem 2 filhas.
Quando elas eram pequenas, ela fazia alguma coisa errada e transgredia contra você, você quebrava as pernas dela, o braço dela, Não, jogava ela da escada do avião, não. botava fogo nelas. O que você fazia? Jogava? Do caminhão? Punha uma doença, câncer nela? Leona? Veja bem, o que a religião ensina é que Deus está executando juízo contra pecadores, que é Deus que coloca câncer nas pessoas, é Deus que bota o cara aleijado para ele aprender uma lição de humildade. Tudo isso vai contra a cruz do Calvário. É cuspir no que Jesus fez. Correção é uma palmada na bunda para o cara aprender. A gente sabe que está sendo corrigido. É ruim, mas não detona a gente. Eleva a gente. Você está entendendo? Coisa boa que eles gostam. Está entendendo? Essa questão, querida, que você falou que Deus é justo, precisa ter muito cuidado com esse termo pelo seguinte. Toda vez que a gente fala do amor de Deus, do jeito que eu estou falando aqui, as pessoas querem contrabalançar com o juízo de Deus. Quer fazer um equilíbrio. Ah, pastor, Deus é bom, mas Deus também é juízo. O único problema é que o juízo foi mandado sobre quem? Jesus. Sobre Jesus. Ele foi justo. Deus foi justo. Por isso que ele mandou a ira dele sobre Jesus. Ele executou justiça. Está sendo claro ou não? É por isso que a gente não pode dizer assim, Deus está sendo muito bonzinho, mas ele também é justo, ele vai mandar o juízo agora. Não é verdade bíblica. É verdade que a ira é futura, eu não vou ter tempo para mostrar para vocês os versículos, mas a palavra de Deus fala sequencialmente, a ira vindoura, a ira futura, a ira vindoura, a ira futura. Por que é futura? Porque onde está feita a paz, não pode estar operante a ira. E onde está operando a ira, não poderia estar operante a paz. Do contrário, a gente não teria a palavra da reconciliação para anunciar. Sim ou não? Como é que você poderia chegar para o pecador e falar assim, se arrepende porque Jesus está em paz contigo? Se você tem dúvidas, será que ele está em paz mesmo? Ou será que ele... Entendeu? Para você levar a palavra da reconciliação, você tem que ter certeza de que Jesus fez a paz. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que Deus fez a paz com vocês. Está vendo a diferença? Isso se chama evangelho. Isso que se chama evangelho. É uma certeza, não é uma titubeação. Não é a religião, ela faz o seguinte, que você nunca sabe qual é a de Deus. Não sei se Deus hoje está de bom humor ou está de mau humor. Não é assim? Tem gente que tem essa ideia de Deus. Senhor, desculpa, eu dei uma pisada na bola, eu errei, eu pequei aqui. O Senhor deve estar com uma ira danada contra mim. Por quê? Porque eles estão olhando a imagem do Deus do Antigo Testamento, que era um Deus que realmente vinha com a ira, porque a aliança do sangue ainda não estava operante. Quantos lembram das passagens do Antigo Testamento que Deus se irava e mandava terremoto e maldição, né? Deus mandava lepra, Deus mandava tudo contra os caras. Mas se Deus fizer a mesma coisa conosco hoje, que ele fazia no Antigo Testamento, o sangue de Jesus não valeu nada. Foi claro? Não valeu nada, porque a nova aliança é igual à antiga. Nós estamos na mesma base de aliança que é a antiga. Fala. Eu mostro aqui, mas já tinha muito dúvida nessa questão. Então, não existe a questão da ira, existe a questão da legalidade que a gente dá para o inimigo agir, não que a ira de Deus. É isso? Exatamente. Vocês estão entendendo, queridos, que Deus fez a paz conosco ou não? Vocês leram um versículo em Colossenses anteriormente, que dizia o seguinte, e ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Fez, passado. Está feito. A obra de Jesus está acabada. Quando ele falou assim, está consumado na cruz do Calvário. Sabe o que significa estar consumado? Tetelestai em grego. Está acabado.
Não tem mais o que fazer. Isso significa o seguinte, que Jesus não se arrepende do que fez. Olha que coisa poderosa o Evangelho, gente. Se você vai em certas igrejas, dá a impressão que Deus se arrepende de ser bom. Não é assim? Eu tenho certeza do que eu estou falando, eu conheço isso muito. Tem certos pregadores que pregam para você com muito cuidado para você não achar que Deus é bom demais. Você pode ficar safado. É verdade. Não vou pregar bondade demais para esses caras aqui, porque aí eles não vão ter medo de Deus e eles vão ficar tudo safados para viver em pecado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O projeto de Deus é que você conheça de tal maneira a glória da bondade de Deus que você se arrependa de ser estúpido. Deu para sacar? Como é que Deus quer que a gente se arrependa? A palavra de Deus diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Está escrito. Não é a ira de Deus, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. O dia que você pecar feio e sujo, e que você tiver com aquela consciência velha toda lascada, e você chegar para Deus esperando castigo, e Ele falar assim, vem cá menino, senta aqui. Senta aqui com o papai. Vamos conversar. Você se quebra todo. E você nunca mais quer pecar na sua vida. Por causa dessa bondade, desse abraço, desse beijo do Pai Celestial. Fala assim, meu Deus, não dá. Teu amor comigo é glorioso demais. Você está entendendo? O amor de Deus é bom demais, meu Pai. Agora, quem conhece o amor de Deus nesse nível, não tem nada mais a ver com religião. Porque a religião não permite você conhecer Deus neste nível que eu estou falando. Ela é um nível perturbador. É um nível de medo. Hã? Se você ler Romanos 8,15, o que diz Romanos 8,15? Diz assim, nós não temos recebido o espírito de escravidão para estarmos novamente em medo, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que Paulo está falando para nós é o seguinte, o Deus como era conhecido no Antigo Testamento não era Deus Pai. Por isso que todo mundo morria de medo de Deus, porque ele não era Deus Pai, ele era Deus El Shaddai. Está entendendo? El Shaddai. Sabe o que significa isso? O Deus Todo-Poderoso, temível, fogo consumidor. Aí os judeus, acostumados desde pequeno nesse temor do Senhor, não podia nem chegar na presença de Deus sem temer e tremer, certo? Agora, em Jesus, Jesus começa ensinando assim, quando vocês entrarem no quarto de vocês, digam, Pai nosso que estás no céu. Glória a Deus. Jesus mudou completamente esse negócio. Eu quero que vocês façam o bem a quem persegue vocês. Sabe por que ele dizia? Para que vocês sejam como o vosso Pai que está no céu. Olha só. Aí chega em Paulo, e Paulo fala assim, nós não recebemos esse espírito do Antigo Testamento para estarmos novamente em temor, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos queridos, no qual clamamos, Daddy, papai. Porque a palavra Abba em aramaico é papaizinho, Daddy. Quem que poderia chamar Deus nessa intimidade? O cara era fuzilado com pedrada no Antigo Testamento. Quem é você para falar assim com Deus? E pedra no cara. Porque ninguém podia ter esse chamego com o papai. Eu estou falando isso para você valorizar o que você tem hoje. Hoje nós temos tudo isso e as igrejas não ensinam essa glória para os membros da igreja. Você vive ainda com aquela mentalidade da Torá. Daqui a pouco está queimando incenso, daqui a pouco está guardando o sábado, um quipazinho na cabeça. Entendeu? Nós precisamos ter a certeza de que nós estamos vivendo uma aliança de amor e de reconciliação. É maravilhoso. Maravilhoso. Amém? E aí, queridos,
Abra lá em 1 João capítulo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Viu só? A palavra propiciação significa o pagamento por algo. Ok? O pagamento que foi executado para a redenção humana. Ele está falando assim, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, se referindo aos crentes. Aí ele completa dizendo, e não somente pelos nossos, dos crentes, mas também pelos do mundo inteiro. Ninguém tem coragem de pregar isso. Mas eu tenho essa coragem, porque é bíblico. Está entendendo isso? Agora, significa que eles são boa bisca, o mundo? Não, eles são maus. Eles são perversos, pervertidos, malignos. Eu não estou falando que eles são bonzinhos. Eu só estou falando que, neste período, Deus fez paz até com esses malignos que estão aí fora. Para ver se eles um dia caem a ficha e parem com a malignidade. Porque se de todo eles não pararem, eles vão ter que acolher o que eles estão fazendo. Certo ou não? Meus irmãos, não se engane. O dia do juízo virá para todos. Porém, para nós que somos de Jesus, não será um dia de pavor e de horror. Será um dia de luz e de esclarecimento. Amém? Isso é maravilhoso. Então, queridos, a reconciliação foi feita, mas a gente precisa ter fé nessa reconciliação. Essa é a aliança. A parte de Deus já foi feita. Agora os homens precisam fazer a parte deles. Qual é a parte deles? Qual é a nossa parte? Alguém falou aí? Como é que você aceita a aliança? Por meio do quê? Da fé. Exatamente. Você precisa ter fé nisso. Fé é a única resposta do homem. Agora, não é simplesmente uma fé assim, eu acredito. Não é isso. Fé não é acreditar. Vocês estão entendendo? Fé significa a minha crença é tão grande nisso que toda a minha vida é entregue nisso. Toda. Esse negócio, eu creio em Jesus, eu faço o que eu quiser na vida. Você não entendeu o que é fé. Você assim, eu quero essa apólice de seguro celestial. É fé. Mas é só uma apólice de seguro, porque eu não quero ir para o inferno. Eu continuo com a minha vida um inferno. É assim que funciona? Não. Porque a fé nessa justificação, a fé nessa reconciliação, ela tem que mudar a minha crença de tal forma que eu não posso mais viver para mim mesmo. Eu não posso mais viver em pecado. Eu não posso mais viver praticando aquilo que Jesus já me tirou daquilo. Ele já me arrancou disso. Como é que eu vou me meter nisso? Não é correto o que eu estou falando? É o apóstolo Paulo que fala isso, em Romanos 6. Nós viveremos em pecado para que a graça seja cada vez mais abundante? Ele pergunta. Não. Como viveremos no pecado nós que já morremos para o pecado? Em Jesus nós morremos para o pecado. Amém? Então é isso. Então, eu queria só para a gente terminar, ler um texto de Romanos 5. Mas Deus da prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Amém? Deu para entender, Glenn? Mas é maravilhoso isso, né? O que ele está falando é o seguinte, Se quando a gente era inimigo de Deus, ninguém cria em Deus, ninguém era crente, ninguém queria saber de nada com Deus. Deus fez a parte dele morrendo por nós
e se reconciliando conosco. Ele provou o seu amor por nós, em que ele morreu por nós, apostando em nós. A gente poderia dizer assim, né? Se Deus não fosse onisciente, que ele poderia não ter retorno nenhum. Mas como ele é Deus, ele sabe de tudo, isso não ia acontecer nunca. Mas hipoteticamente, ele apostou em nós. Ele poderia não ter colheita nenhuma de nós. Ele poderia ter o mundo inteiro falando, a gente não crê nisso, não queremos você. Mesmo assim eu morri por vocês. Está pago. É o amor dele. Maravilhoso o amor de Deus. Mas como esse amor é glorioso, ele traz muitos filhos à glória. Muitos filhos à glória. Amém? É o que ele acabou de ler. Se nós éramos inimigos e ele morreu por nós, ele prova o seu amor por nós. Aí ele faz essa expressão que eu amo, essa expressão de Paulo. Muito mais. Ele faz uma comparação, sempre ele faz isso. Se antigamente a gente era assim, muito mais agora, já estando reconciliados, a gente já vai ser salvo de uma vez. Se Deus nos amou no pior, quanto mais agora, né? Que já somos filhos. Não é lindo isso? É maravilhoso esse negócio de evangelho. E tem gente que fala assim, poxa pastor, nunca tinha ouvido isso na minha vida. Eu acredito. Porque pouca gente fala desse amor de Deus. Que Deus apagou o teu pecado. Isso não significa que você não peca. Quando você peca, você se prejudica a você mesmo. Entenderam isso? Você peca contra Deus ainda. Peca. Mas o dano do pecado é todo nosso. Todo nosso. A consciência fica ruim. Quem peca começa a ter problemas psicossomáticos enormes. É aquilo que o Eduardo falou, a legalidade do inimigo entre a ação. Pecado tem que estar fora do jogo nesse negócio de pecado. Mas que Jesus já pagou o preço, ele pagou. Amém? Portanto, todos vocês têm que viver uma vida que tenha uma consciência assim, Senhor, o Senhor me faz justo contigo, independente das minhas obras. Portanto, eu quero que as minhas obras sejam correspondentes com o teu amor. Amém? Deus me justifica independente das minhas obras. É o que está escrito. Mas não significa que as minhas obras devem permanecer as mesmas obras. É complicado o que eu estou falando? Você não é salvo pelo que você faz ou deixa de fazer. Você é salvo pelo dom gratuito de Deus. Mas esse dom gratuito tem que mover você a praticar as obras de Deus. Em outras palavras, as obras não produzem salvação. Elas são consequência da salvação. Agora vocês entenderam. Todo mundo que é salvo anda corretamente, de verdade. Todo mundo que é salvo tem prazer em viver uma vida nova, cheia de frutos de bondade, de amor, de gratidão, de justiça. Isso não significa que a gente não tenha vontade, às vezes, de torcer o pescoço de alguém, né? Para você não achar que eu sou santo demais. Mas quando eu tenho esses ímpetos, eu me lembro que Deus é aquele que me capacita a amar de um jeito que eu nem consigo. Verdade. Está entendendo o que é evangelho? Evangelho é Cristo faz em nós aquilo que a gente não consegue fazer. Eu tenho certeza disso porque eu sou humano igual vocês. Há momentos em que dá vontade de virar a barraca. Só que eu sei que Jesus, ele falou para mim. Essa semana mesmo eu ouvi uma mensagem que foi toda para mim. Eu falei, Deus, que maravilha o que Paulo falou. O apóstolo Paulo falou isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ele diz assim, Jesus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde você é mais fraco. É maravilhoso isso. Então, eu falei assim, a gente precisa parar de ser hipócrita com Deus. O que o hipócrita faz? Hipócrita é aquele que tenta ser o que não consegue.
Tenta fazer o que não consegue fazer. Jesus não quer isso para a nossa vida. Jesus quer gente sincera e honesta que fala para ele, Deus, eu estou com vontade de virar um tapa nesse cara. Está entendendo? É verdade, pastor. Senhor Jesus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Se dependesse de mim, eu dava um soco nesse cara. Mas a tua palavra diz que o Senhor agora vai me dar uma outra atitude. Deus quer isso, porque Ele sabe que a gente está com vontade. Aí você não é hipócrita com Jesus. Aí o poder dele se aperfeiçoa naquela fraqueza. Sabe que Deus gosta de você? Quando você fala isso para ele, fala, meu filho, eu sei disso. Eu sei que você tem essas paixões. Senhor Jesus, eu estou com uma vontade enorme disso, eu sei que é errado. Me dá graça. É isso que Deus quer que você faça. Não é que você banque o super-homem, é que você banque o super-dependente dele. Amém? Eu acho que salvação é a coisa mais deliciosa de ser vivida. Simplesmente porque ela não é produzida por nós. A coisa melhor do mundo é deixar Jesus produzir os frutos dele em nós. Não é bom que a gente faça... Não é bom que a gente tire para fora o lamaçal da nossa própria miséria. Porque se a gente exercita isso, a gente fixa isso. Eu ainda estou em resposta. É. Então Jesus fala para a gente não fazer isso. Mas é Ele que capacita a gente não fazer de verdade. Quando você está ali vermelho de raiva falando, Deus, eu estou na carne. O que eu preciso é sujeitar essa minha carnalidade ao teu espírito agora. Sabe por quê? Porque eu não quero viver o velho Israel seu, ou a velha fulana de tal. Eu quero ser o novo homem. E Deus entra com o maior prazer naquele momento. Vocês vão começar a experimentar o poder de Deus mesmo. Senhor, eu não consigo perdoar. Poxa, falar isso com Deus é a coisa mais correta, né? Sabe quando você não está com vontade de perdoar alguém? Mas Deus está falando, perdoa. Aí você vai ter que falar para ele, Senhor, eu de mim não estou conseguindo, mas vem e perdoa em mim. Aí ele fala, agora você fez o que eu gosto. Porque não é você que vai fazer, sou eu que faço em ti. Eu que faço em ti. Veja, a vida cristã nada mais é do que uma frutificação. Ok, turma? Frutificação significa que você não faz força. Ninguém faz força para dar fruto. Você já viu uma árvore para dar fruto? Você vai numa árvore, aquele monte de fruto natural, nasceu tudo que é na maior espontaneidade, não foi? Você nunca viu ela estressada, cabelo branco, pegando câncer para dar fruto. É isso que Jesus quer. Eu fiz uma mensagem um dia na igreja, só para terminar aqui, que falava exatamente sobre isso. Ele falou, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. É a videira que transporta a seiva para os ramos, sim ou não? Sim. Não é o ramo que nutre a videira, mas é a videira que nutre os ramos. E quando ela nutre, os frutos brotam assim, sem esforço, sem estresse. O crente que fica estressado para viver uma vida correta, não entendeu a dinâmica do Espírito Santo ainda. Quando você estiver estressadão lá na sua casa, porque a sua mulher falou alguma coisa para você, você está assim, você precisa de graça do Espírito Santo. E vice-versa. Né? Quando o marido falou algo que você precisa de graça.